Bom, agora nós iremos visualizar o código-fonte desenvolvido para a tela bem grid, tá? Nessa tela bem grid, o usuário visualiza os bens que estão cadastrados no sistema, tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.patrimônio.cliente eu tenho aqui a classe bem grid, ok? A implementação dessa tela é uma implementação simples, inclusive a estrutura é praticamente igual à estrutura das outras telas que nós já vimos aqui neste treinamento, tá? Então eu tenho aqui uma tela onde eu tenho uma grid e alguns botões vinculados. No caso aqui eu tenho um Insert Button, um Delete Button, um Reload Button e também uma barra de navegação, tá? Essa grid ela está vinculada ao VO com .t2ti erp.patrimônio.java.patrim bem VO, ok? Então significa que os dados dessa grid elas estarão cadastradas, eles estarão cadastrados aqui na tabela patrim bem, ok? Então aqui nós temos apenas um único bem cadastrado aqui no nosso sistema. Aqui no código-fonte dessa tela, nós recebemos aqui no construtor dessa classe o controller desta grid, né, que no caso é o bem grid controller, tá? Essa classe está aqui no mesmo pacote da tela bem grid. A estrutura é idêntica que nós já vimos nas outras telas de cadastro, né, o tipo de aquisição, o tipo de movimentação, o estado de conservação e também o grupo do bem. Ok? Nós temos aqui primeiramente a definição do nome da action lá no servidor. Então lá no servidor nós teremos aí a classe bem grid action. Então lá no pacote com.t2tirp.patrimônio.servidor nós temos aqui a classe bem grid action. Temos aqui a definição do nome dessa action. Temos o método execute command, que será nesse método nós iremos realizar a definição, né, a escolha de qual, iremos verificar qual ação que será executada, né? Então no caso uma ação de load, insert, update ou delete, e executar o seu respectivo método, tá? Então voltando aqui no construtor dessa grid, nós temos o método loadData, onde nós passamos aí como parâmetro a ação que será executada e realizamos a requisição para o servidor. Então aqui no método load será executado uma consulta no banco de dados, onde será buscado todos os bens cadastrados no sistema, tá? Esses dados aí serão retornados lá para a aplicação cliente que realizou essa requisição. Método beforeInsertGrid, da mesma forma que nós vimos anteriormente, ele vai instanciar aqui a tela bem detalhe, tá? Então será aberta a tela bem detalhe com os dados daquele bem. Aliás, os dados do bem não, né? Porque no caso o usuário vai estar inserindo um novo registro, né? Um novo bem. Então será aberta a tela em modo de inserção, tá? Então o usuário irá inserir um novo bem, tá? O método DoubleClick, agora sim, será instanciado aqui, será aberta uma nova tela, né? Primeiramente nós instanciamos o controller da tela e esse controller realiza a instanciação da tela bem detalhe para mostrar os detalhes de determinado bem, do bem que foi selecionado pelo usuário, tá? E finalmente aqui nós temos o método deleteRecords, tá? Nesse método deleteRecords, o usuário vai excluir um determinado bem do sistema. Então aqui na action bem grid foi identificado que é uma ação de delete, então será executado aqui então o método delete, tá? Então aqui nós buscamos os objetos que serão excluídos do sistema e logo depois realizamos as suas devidas exclusões, tá? Aqui nós não temos ainda nenhum to-do nesse procedimento de exclusão. Vamos então criar aqui um novo to-do, tá? A pergunta desse to-do será a seguinte: é possível
aliás, é permitido excluir um bem? Será que realmente o sistema pode permitir a exclusão de um bem? Ou será que quando o usuário deseja excluir um bem que a empresa não está mais utilizando ou que ocorreu algum problema com aquele bem, será que o usuário deve realmente excluir os dados daquele bem do sistema ou deve apenas realizar uma baixa no sistema? Tá? Então, essa pergunta aí, essa é a pergunta desse to-do. Tá? Então, você deve analisar esse to-do e as dúvidas que você tiver referente a essa questão, você pode postar lá no ambiente de suporte ao curso. Tá? Lembrando que todos os to-dos eles serão discutidos lá no ambiente de suporte, que é o ambiente EAD da T2TI. Bom, aqui nós já implementamos então a exclusão do bem, mas fica essa questão para saber se realmente é permitido ou não excluir um determinado bem. Ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos todo o código-fonte dessa tela bem grid. Tá? No próximo vídeo nós iremos visualizar o código-fonte que foi desenvolvido para a tela bem detalhe, onde será visualizado aí todos os dados do bem.